Vem com teu saber iluminar o meu caminho. Vem, qual sol e luz trazendo o dia com carinho. Vem abrir espaço de amor pra nossa gente, que faz da paz a mais forte corrente. Que a tua luz venha acender de amor e paz os corações, irradiando esperanças multidões. Vem fecundar hoje a nossa procura, espalhar no sonho a ternura. Vem Espírito Santo iluminar a nossa vida, nos ajudar a entender melhor a tua palavra. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós sempre esperamos. Nesta quaresma, hoje, segundo domingo da quaresma, nós somos convidados e convidada a esperarmos sempre no Senhor. Esperarmos confiante de que a graça dele é certa, de que a salvação ela é certa desde que tenhamos fé no nosso Salvador, no nosso bom pastor, no nosso Deus Criador. Nesse momento em silêncio, neste domingo, é um dia propício, para a gente refletir, porque aí a gente não vai para o trabalho, ficamos em casa e vamos, às nossas igrejas, seja ela católica, evangélica, a gente vai se encontrar com a comunidade para celebrarmos juntos e juntas. Queremos trazer presente nesta oração Tereza e Ricele Bezerra, Luiz Carlos, Alex Mota, Neide, Solange, Milena Coelho. Rezemos pela Maroli, para que saia logo a cirurgia dela, que tudo fique em paz. Rezemos também pela Solange Oliveira, Joana, Lucivânia Martins, seu Francisco do Terço, Carla Graciene, Cássio Leonardo com toda a família, Bárbara Costa, Dona Francisca, Maria de Lourdes Feitosa, a Marta e a Rita Nunes, Isilda, Francimar, Edith Soares, Iranilde, Edith, Luciana, Francisca, Adailma. Rezemos também pelo Júnior Carlos de Jesus, pela Silvete, Cirlândia, Lene, Landim, Lio, Liene Santana Rocha, Hugo Costa, Esté Costa, Miguel Barros, Pedro Miguel, Arthur e toda a família. Vamos também entrar em comunhão com todos os nossos familiares, aqueles que estão próximos, mas também aqueles que nesse momento se encontram distantes. Rezemos pelos doentes, pelas pessoas que têm depressão, pelas vítimas das enchentes, vítimas da guerra. Rezemos pela paz no nosso país e a paz no mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos refletir o evangelho que está em Mateus, capítulo 17, do versículo 1 ao 9. Ouvi, irmão, irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, os irmãos Tiago e João, e os levou a um lugar à parte.
sobre uma alta montanha e se transfigurou diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso lhe apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, que muito me agrada. Escutem o que ele diz. Escutem o que ele diz. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. Levantem-se e não tenham medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não contem a ninguém essa visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que tem um símbolo muito interessante, que é o símbolo da nuvem luminosa. Símbolo utilizado na Bíblia para apresentar a presença sempre misteriosa de Deus. Então, a nuvem luminosa, sempre usada na Bíblia para apresentar a presença misteriosa de Deus. E aqui vem também algo muito interessante que o Evangelho, o texto traz para nós, quando diz que quando a voz diz: Esse é o meu filho, né, muito amado, esse é o meu filho em quem coloquei o meu agrado. Escutai-o, escutai o que ele diz. E os discípulos não devem jamais, nem na época de Jesus e nem hoje, confundir a voz de Jesus com ninguém, nem mesmo com aqueles que representavam o Antigo Testamento, né? Como Elias e Moisés, 2 grandes personagens do Antigo Testamento. Nunca, jamais devemos confundir a voz de Jesus com a voz de ninguém. Nunca, jamais. Mesmo que sejam pessoas importantes, como na época de Jesus, o Elias e o Moisés estavam ali na mente das pessoas como 2 grandes personagens bíblicos. A voz ainda acrescenta: escutai-o. Escutai-o. Os discípulos, ao ouvir isto, eles ficam amedrontados e caem por terra. Ou seja, eles ficam com muito medo, ficam assustados, porque a experiência, ela é forte, é uma experiência de Deus muito forte. E é aqui que Jesus, é interessante, lindo, belíssimo, que a gente pode retomar o texto, porque é aqui que Jesus se aproxima dos discípulos. E aqui a gente vai ver algo que acontece muito, sobretudo nas curas de Jesus. Quando ele cura alguém, a gente já viu isso várias vezes, a primeira coisa que ele faz é que ele se aproxima, ou a pessoa se aproxima dele. Aqui Jesus se aproxima desses homens que estão caídos por terra, que estão com medo,
e com muito medo. Aqui Jesus se aproxima, Jesus toca neles, e aí Jesus vai usar, né? E Jesus vai dizer assim, ó, não tenhais medo, não tenhais medo, levante-se e não tenhais medo. Sempre que um humano tem uma experiência forte de Deus, geralmente a reação é ter medo. Lembre que Jesus, o anjo vai dizer para Maria, não tenha medo, Maria. Depois também disse para José, não tenha medo. E Jesus vai dizer ao longo, né? Ao longo da sua vida, muitas vezes, vai dizer isso para os discípulos e para as discípulas dele. Não tenha medo, né? Então, os discípulos necessitam, nesse momento, dessa experiência, dessa proximidade humana de Jesus. Os discípulos precisam disso. Então, o contato da sua mão traz conforto para aqueles homens que estavam caídos no chão, morrendo de medo. Vejam a importância da aproximação e a importância do toque. Quando a gente está com medo, também isso acontece muito com as crianças, né? Elas correm para o colo do pai ou da mãe ou de um adulto, né? Também nós, quando nós estamos com medo de alguma doença, de alguma coisa, a gente precisa, a primeira coisa que a gente deve fazer é correr e se aconchegar no colo amoroso do pai, porque aí o medo vai passando. Então, se você tem, nesse momento, está com medo de alguma coisa, geralmente a gente tem muito medo, né? De certos tipos de doenças e de tantas outras coisas na vida. Então, o segredo é correr para o colo do pai e ficar lá, né? Se aproximar do pai e deixar que o pai se aproxime também de você. Porque às vezes a gente também não permite que Deus se aproxime, sobretudo quando a gente está com muito medo, né? Então, o segredo é se aproximar do pai, é ter esse contato com ele, deixar que ele toque na sua ferida ou naquilo que está, né, te causando esse medo imenso, né? Então, sempre que escutamos Jesus no silêncio, por isso que esse período da quaresma, a gente fala muito na questão do silêncio. Às vezes a gente passa o ano todo nessa barulheira infernal, né? Na rua, onde carro vai para um lado, vai para o outro, é muito barulho, né? De vez em quando a gente precisa se retirar um pouquinho. Hoje é domingo, hoje é bom para fazer isso, não precisa ir para o trabalho, né? Então, se retira um pouco. Fica ali em silêncio, não precisa dizer nada não. Alguém me perguntava esse dia, mas como rezar? Fique em silêncio, você não precisa dizer nada. Feche os seus olhos e fique ali, em silêncio. Tenta silenciar o seu coração, a sua mente, porque às vezes o barulho ele não é só externo, né? Tem barulho externo? Tem. Mas na maioria das vezes o barulho que atrapalha a oração, a minha intimidade com o Pai, é um barulho interno. A mente que não para em nenhum segundo, barulho no coração. Então, nesse momento é necessário silêncio, né? Sempre que escutamos Jesus no silêncio, e precisa ser no silêncio do nosso ser, né? Sempre que a gente escuta, as suas primeiras palavras, e aí a gente pode testar isso, sempre são, né? Levante-te, não tenhas medo. Levante-se, você nesse momento se encontra caído. E caído não estou falando na palavra literalmente, né? Caído por algum problema, seja de saúde, algum problema familiar, algum problema no trabalho, por causa do desemprego, ou pela insegurança mesmo com o futuro. Não se esqueça de escutar Jesus que te diz: levante-se, não tenhas medo, eu estou contigo. Não precisa ter medo. Tudo vai se resolver. Não precisa ter medo. Levante-se, não tenhas medo. Abandona-te na tua simplicidade no mistério de Deus. Abandona-te na simplicidade no mistério de Deus. A tua pouca fé de Jesus. A tua pouca fé basta. Você não precisa ter uma fé gigantesca
para que Jesus atenda o teu pedido. Basta você se colocar na presença dele com simplicidade e com muita humildade. E se acredita nisto, a tua vida com certeza, mas é com certeza mesmo, ela mudará. E aí nós conheceremos a paz no nosso coração. Basta nos colocarmos diante de Deus no silêncio, na simplicidade, na humildade. Você não precisa ser uma teóloga, você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um filósofo, você não precisa de nada disso. Na simplicidade do seu coração. Você pode não entender nada de Bíblia, mas se você for uma pessoa temente a Deus, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes, e se você tiver confiança, se você acreditar, com certeza Deus te atenderá. Por isso não precisa, Jesus disse, não precisa de muitas palavras. Basta se colocar diante de Deus e dizer para Ele, Senhor, aqui estou eu, faça-se em mim, segundo a tua palavra, disse Maria quando o anjo se aproximou dela e disse que ela seria a mãe do Salvador. Ela não precisou de muitas palavras. Ela simplesmente disse, aqui estou, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E pronto, não precisa de muitas palavras, porque se eu fico falando e falando e falando, eu não escuto Jesus dizendo para mim, levanta-te, não tenha medo. Levanta-te, meu irmão e minha irmã, não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus sabe do que você precisa e na hora certa Ele vai agir. Por isso, continue a tua vida normalmente, com alegria, com simplicidade, que você vai, com certeza, encontrar a paz em seu coração. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa aí o seu joinha. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.